eu quero falar com vocês do que a gente explorou ao longo da semana. A gente começou a semana, né, na primeira live, falando o que é a focalização, por que tem esse nome, o que é fazer focalização, dando, assim, primeiras palavras, banhando esse tema, né? Na quarta-feira, na segunda live dessa semana, a gente, então, entrou mais profundamente na questão da pesquisa do Dr. Eugene Gendlin, que foi o criador da focalização, e em que originou a focalização, de que maneira o Dr. Eugene Gendlin criou esse método, uma vez que ele descobriu que existia uma habilidade crucial que diferenciava um processo psicoterapêutico bem-sucedido de um processo psicoterapêutico não bem-sucedido, né? Então, a gente visitou esses dois grandes temas. E esses dois grandes temas nos levam para o encontro direto desse ato interno que o Dr. Eugene encontrou, para que, ao fazer isso, se pudesse entrar em contato com o Felt Sense. E aí a gente vai hoje mergulhar nesse tal de Felt Sense, ok? Então, o meu primeiro convidado aqui dessa live vai ser mostrar um vídeo do Dr. Peter Levine. O Dr. Peter Levine é um neurocientista americano que desenvolveu a experiência somática, que é uma abordagem naturalista, fenomenológica, para manejo de trabalho com trauma, né? Mundialmente conhecida, com escolas mundiais, totalmente focada para o trabalho com trauma. E o Dr. Peter Levine, ele fala nesse vídeo o que é o Felt Sense e a percepção sentida, que é um dos aportes que ele fez quando ele estava desenvolvendo a experiência somática, que ele trouxe a percepção sentida, né, o Felt Sense, para o trabalho também da experiência somática. Então, meu primeiro convidado que eu quero mostrar aqui para vocês, só para a gente entender a grandiosidade do trabalho do Dr. Eugene Gendlin e como a descoberta dele, da pesquisa dele, junto com o Carl Rogers, afetam diversas abordagens terapêuticas. Todas as escolas, muitas escolas de terapia vêm florescendo cada vez mais ao incluir a conversa com o corpo, né? Então, a gente vê hoje a neurociência trazendo toda essa grandes descobertas dessas afetações da relação mente-corpo. Então, a gente tem o Dr. Peter Levine, por exemplo, com a experiência somática, um neurocientista, que vem demonstrando, né, o trauma dentro do processo do sistema nervoso. A gente vê também o Dr. Stephen Porges, né, um psiquiatra também neurocientista com a teoria polivagal e falando, né, de toda a relação do sistema nervoso com a neuropercepção. Enfim, cada vez mais a ciência vem trazendo palavras para essa relação corpo-mente, né? Então, eu vou primeiro trazer ele e depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tanto no que já está aqui no livro, que eu vou introduzir, quanto com uma entrevista que eu fiz com a Tere Passarella. A Tere Passarella é minha amiga, minha parceira, criou junto comigo o Instituto de Focalização e Alquimia Interior. Eu e ela fomos as duas primeiras brasileiras a se formar diretamente com a Anne Weiser Cornell na focalização do relacionamento interior, como profissionais, como trainers de focalização do relacionamento interior. E eu gravei uma entrevista com ela. A Tere, além dela ser também trainer e professora de focalização, ela é uma das maiores tradutoras do Brasil na área do desenvolvimento humano. Ela já traduziu nomes como Robert Dilts, da programação neurolinguística, Stephen Gilligan, da hipnose, Stephen Paul Adler, da hipnose e da resolução neurobiológica do trauma, doutora Daiane Puheller, professora de vínculo, a própria doutora Anne Weiser Cornell, que esteve no Brasil ensinando focalização. Enfim, a lista da Tere é imensa, é a grande voz da tradução, e eu gravei, entrevistei ela para trazer mais informação ainda sobre Felt Sense. Felt Sense é um tema que dá muitas aulas. Então, além da aula que a gente vai ter hoje, eu vou deixar aqui para vocês nos comentários o link dessa entrevista, para vocês assistirem completas depois que acabar essa aula.
Eu vou mostrar aqui alguns trechos como provocações para vocês. Então, a gente vai cobrir tudo isso, tá incrível, fica aí, porque você vai descobrir que esse tal de Felt Sense, que o senhor Dr. Eugene Gendlin nomeou e conseguiu identificar, ele é a porta da mudança que existe no nosso corpo. E quando você descobre isso em você, e você leva isso para o seu consultório, isso é uma bomba atômica de transformação no desenvolvimento humano. Então, é uma joia preciosa que eu estou te trazendo aqui. Então, acompanha essa live, marca todo mundo, vamos falar desse tal de Felt Sense, porque ele é a chave de mudança, uma chave potente, que pode se aliar ao que você já sabe. Então, não se trata de você abrir mão do que você sabe, se trata sim de você potencializar o que você sabe e ir para além do que você sabe, incluir no que você sabe, tanto para a sua vida pessoal em primeira instância. Eu sempre falo que o terapeuta que afia o próprio machado, que é ele mesmo, não fica de agenda vazia. Não fica. Nossa, eu tenho inúmeras provas disso na minha vida, dos meus alunos, dos meus colegas que também têm essa mesma prática. Nossa, prova não falta dessa afirmação que eu estou fazendo. Quando a gente encontra isso em nós, quando a gente encontra no nosso próprio sentir essas habilidades, o nosso atendimento vai para outro nível e isso reverbera em toda a nossa carreira, né? Então, descobrir o Felt Sense, a conversa com o corpo, aprender a focalizar, incluir isso nos teus manejos, faz uma diferença absurda no processo. Então, entender isso vai te ajudar muito. Deixa eu só ver o que vem aqui para eu começar pelo livro. Então, fica aí, chama os amigos. Boa tarde para quem chegou agora. Sônia, Cida, Giselda, boa tarde. Neide, Mara. A Mara também esteve aqui na quarta. Muito bom, Mara. Renata, Jurandir, muito boa tarde. Então, seguindo para a chave da mudança. No livro que a gente veio já explorando desde o começo da semana, no capítulo 2, chamado Mudança, o doutor Eugene disse assim: o procedimento que eu vou ensinar nesse livro, o ato interno, que a gente falou também, é inteiramente natural. No entanto, como a linguagem não tem palavras que o descrevam, eu precisei criar as necessárias. Eu denominei esse procedimento, que é o ato interno, de focalização. Por meio dela, você entra em contato com uma consciência física interna especial. Chamei-o Felt Sense. O Felt Sense geralmente não existe a priori, ele precisa se formar. Você precisa saber deixá-lo se formar, prestando atenção ao interior do seu corpo. Quando ele surge, é de início indefinido, indistinto, e através de passos pode entrar no foco da atenção e também mudar. O Felt Sense é a sensação do corpo acerca de um problema ou uma situação particular, ok? Então, vou repetir essa frase. O Felt Sense é a sensação do corpo acerca de um problema ou uma situação particular. O Felt Sense não é uma emoção. Nós sabemos reconhecer as emoções. Sabemos quando estamos zangados, tristes ou alegres. O Felt Sense é algo que você não reconhece de imediato. É vago, indefinido. Parece ter sentido, mas não é conhecido. Tem um significado corporal. Quando você aprende a focalizar, você vai saber que o caminho encontrado pelo próprio corpo responde a muitos dos seus problemas e o procedimento acarreta a mudança. Então, vamos entender esse senso vago, isso de colocar atenção nessa sensação física, nessa como é que ele chamou aqui? Quero usar a palavra dele. Consciência física interna especial acerca da questão, que quando você leva a atenção, responde a maior parte dos seus problemas e questões, certo? Traz respostas. Muito bem. Então, eu vou começar com o vídeo do Dr. Peter Levine, como eu falei, falando acerca do Felt Sense, para a gente colocar mais palavras e entender mais sobre ele. O vídeo está legendado. Dr. Levine, how did you actually come to develop your ideas about the felt sense, and how?
Dr. Levine, how did you actually come to develop your ideas about the felt sense, and how do you use that in therapy? Felt sense, this was a term coined by another friend, Eugene Gemlin, who in the 1960s, I believe, in the early mid-60s, wrote a book called Focusing. And he was studying what variables account for successful therapy. And basically every variable he tested was negligible. Was it the type of therapy? There was no consistent correlation. Was it the experience of the therapist? A little correlation. Was it the relation between the therapist and the client? A little bit of, but still nothing that would explain, really show why some therapists really benefited from psychotherapy and which ones didn't. What he did discover, it was the ability of the client to reference their sensations and their feelings, their conflicts, their issues in their bodies, and for them to change in their bodies. And at that time, you know, there was really no language to talk about inner sensations. I mean, some of the philosophers had talked about it in different ways, but he really took this idea and made it a main piece of therapeutic vocabulary. And where all of us who work in body-oriented therapy are beholden to him, are grateful to him for making that term. He himself is not a therapist and doesn't really do therapy, but he really got the importance of referencing in the body and discovered that as being the root of creativity, and then did a lot of work on creativity and the inner felt sense. So it's really basically about sensations, not just sensations like tingling, vibration, warmth, but of what had been called contours of feelings. So Darwin described the categorical emotions, the emotions that we have because we're mammals. So fear, anger, sorrow, joy, disgust, and curiosity, I think, were the six that he described. When you meet somebody that you haven't seen for a while, and you have this kind of warm feeling inside, that's a sensation, but it's also a feeling. It's a sensation-based feeling. So it's a feeling of gladness when you walk out in the morning and there's a dew on a blade of grass, drops of dew on a blade of grass, and you look at that. Or you see children playing in a playground in a park, and you're touched by that. Or you see a beautiful painting in a museum, and you are moved by that. What lets us know that we're being moved are, again, our body sense. And it's these contours of feeling, of goodness, of approach, of avoidance, that really direct the movement of our lives throughout the day. You could easily imagine going through a day without a categorical emotion, without feeling anger or fear or joy even, but also have a day that is very rich, imbued with the verdant landscape when you walk, touched when you see somebody that you care about or reflect on them. So yeah, so again, the felt sense are based on physical sensations and encompass the whole inner landscape of our bodies. These are initial steps that help people to contain their feelings, emotions, sensations so that they can then be processed. It's not just having a good feeling by itself. It can be helpful. There's no question about it. Eu só vou botar essa partezinha aqui. Que ficou na frente. So again, the felt sense are based on physical sensations and encompass the whole inner landscape of our bodies. These are initial steps that help people to contain their feelings, emotions, sensations so that they can then be processed.
It's not just having a good feeling by itself. It can be helpful. There's no question about it. Bom, tá aí toda a paisagem interna que existe no nosso corpo e que dão os contornos daquilo que sentimos, e quando a gente pode sentir, a gente pode processar, certo? Ok. Muito bem, então, nessas primeiras palavras, a gente já vai entendendo que o Dr. Peter Levine, né, faz a referência à pesquisa que o Dr. Eugene fez, que descobriu esse elemento fundamental, essa referência ao corpo, e criou uma linguagem, um idioma que pudesse fazer essa referência ao corpo, a importância da referência ao corpo, e que essa percepção sentida, isso, de novo não, né, eu falei isso na quarta-feira, Feldsense, a tradução mais próxima que a gente encontra, percepção sentida, senso sentido, sentido, né? Que é esse, que não é uma emoção categórica, por isso está escrito no livro, né? O Feldsense não é uma emoção como alegria, tristeza, raiva, as emoções categóricas, é até possível a gente imaginar um dia inteiro que a gente possa não ter vivido raiva ou tristeza ou medo ou até mesmo alegria. Porém, é impossível imaginar um dia que você não tocou um senso, uma sensação que envolve não só sentimentos ou não só sensação física a respeito do que você está vivendo. E quando você consegue entrar em contato com esses contornos, aí sim você tem condições de processar. Quando a gente fala do sentir, isso é tão fundamental, é tão interessante a coisa de sentir o corpo, porque a gente é super acostumado a pensar, né? Principalmente aqui no Ocidente, a gente dá muita atenção dos porquês das coisas, das explicações das coisas. Por que eu estou me sentindo assim, né? E a gente elocubra muitas coisas. Porém, a resposta dessa sensação que está ali te convocando a atenção, que pode ser uma sensação desconfortável, ela não está no que você pensa sobre ela está nela mesma. Então, levar a atenção para o que a gente sente é o caminho. E muitas vezes, sentir o que a gente sente, inicialmente, pode trazer esse senso de desagradável. Quando uma pessoa fala assim, eu não quero tocar nesse assunto, quando ela está falando tocar, metaforicamente, ela está falando sobre o sentir, porque o tato é o que nos faz sentir, né, externamente. E a gente tem o tato interno, que é tocar aquilo que está lá dentro. E mesmo que muitas vezes possa ter algumas sensações desagradáveis, sentir ainda é o caminho de processamento. Quando eu sinto o que eu sinto, aí sim eu consigo elaborar, aí assim eu consigo liberar. Se eu não toco, se eu não sinto, se eu não tenho contato, isso fica dissociado de mim, desconectado de mim. E se está dissociado, desconectado, não vai haver processamento. Então, daqui a gente já começa também a fazer uma relação direta com a mudança, porque se eu só penso sobre o que eu sinto, aquilo continua intocado, não processado e não liberado, né? Não há relação. Quando eu consigo tocar o que eu sinto, quando eu consigo mexer no que eu sinto, quando eu consigo sentir o que eu sinto, existe movimento. Se existe movimento, existe processamento. E se existe processamento, existe uma possível liberação. Então, daqui a gente já começa a notar o porquê, né, na pesquisa foi ficando claro que as pessoas que faziam referência ao que elas estavam trazendo no processo terapêutico, ao corpo, ao que era sentido, ao que era tocado, tinham um processo terapêutico bem-sucedido. E as pessoas que não tocavam na questão, ou seja, não sentiam, não faziam referência ao sentir, apresentavam um processo psicoterapêutico não bem-sucedido, onde não havia mudança. Aquilo continuava igual, aquilo continuava intocado. Entende? É tão vai ficando assim tão claro as palavras, né? À medida que a gente vai mexendo, à medida que a gente vai entendendo, né? Então, agora eu gostaria de colocar um pouquinho da entrevista que eu fiz com a Tere Passarella. Como eu fiz, eu vou destacar alguns pontos da entrevista, e eu gosto muito da dinâmica da entrevista, porque no bate-bola, no ping-pong, a gente vai tendo mais provocações e dando mais elementos, e
Vou deixar ela completa aqui para vocês assistirem depois, porque aí vocês vão ver não só a teoria, mas reforçando um pouquinho do que a gente já viu, mas também alguns outros exemplos para compreender essa percepção sentida que existe em todos nós e que o Eugene teve o brilhante ato generoso de colocar nomes. E uma vez que eu nomeio, eu consigo conscientemente me orientar para aquilo. Se eu não sei que algo existe, se eu não sei o nome daquilo, se eu não sei como aquilo funciona, como é que eu vou poder usar? Como é que eu vou poder manejar? Né? Então, quando o Dr. Eugene coloca nomes nessa experiência sentida, que ficou muito claro para ele no processo da pesquisa, ele nos dá o manual para poder acessar. Como ele diz, ele colocou as placas para poder acessar. E isso é genial, né? Isso é de uma contribuição fenomenal para o processo do desenvolvimento humano. Então, eu vou colocar aqui agora o nosso bate-papo. Vamos lá. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiz uau, que é a pesquisa científica por trás da focalização. Então, lá na Universidade de Chicago, no departamento de psicologia, tinha o Carl Rogers, que era o chefe do departamento, que estava conduzindo toda uma gama de pesquisas na área de psicologia. E o Eugene Gentlin, ele era da área de filosofia, só que ele tinha muito interesse. E não sei se você sabe, Cecília, a filosofia tem uma parte da filosofia que ela é voltada a como o homem chega no conhecimento. Então, dependendo de como você organiza a estrutura da pesquisa científica, vai interferir no resultado. Então, o filósofo ele é muito importante no processo de trabalho científico para orientar o enquadramento das pesquisas, para certificar que elas estão sendo fidedignas, não está tendo um desvio. Uma intenção importante do resultado. Exatamente. A gente concluiu o texto do filósofo, mas como o resultado se mostra. Exatamente. Como enquadrar a pesquisa. Então, ele se uniu a Carl Rogers na pesquisa que estava voltada para o que pode ser um fator de previsão do resultado positivo de mudança num processo terapêutico. Então, em outras palavras, como saber, já nas primeiras sessões, que um processo terapêutico seria efetivo em termos de mudança, certo? Eles gravaram horas e horas e horas de áudio e vídeo, e aí o que eles faziam? Eles ouviam a primeira sessão e a última sessão. E é claro que quando o pesquisador vai fazer uma pesquisa, ele tem alguns pressupostos, né? Então, eles pressupunham, né? Eles achavam que iam encontrar alguma coisa que era terapeuta que fazia, talvez o terapeuta tivesse uma qualidade de escuta melhor, talvez tivesse mais empatia, compaixão, ou algo que ele fizesse em termos de técnica, um protocolo mais elegante, de manejo específico, e, para surpresa deles, não foi nenhum desses fatores. Foi algo que a própria pessoa fazia, o cliente, o paciente da psicoterapia fazia ou não fazia. Eles conseguiram observar se tinha essa capacidade, né? Aí o processo de mudança acontecia. Se a pessoa, se o cliente não tinha essa capacidade e o terapeuta, intuitivamente ou por alguma razão, não sabia como apoiar o cliente, Provocar, né, essa habilidade, essa capacidade da pessoa. exatamente, provocar ou ajudar a pessoa a encontrar essa capacidade, aí o processo de mudança não acontecia. Bom, aqui está bem claro, né, que quando essa capacidade aparecia, havia mudança. Então, a chave da mudança, que é o tema dessa aula do Felt Sense, e quando não aparecia. E aí nos dois, né, tanto
O cliente, de alguma maneira, já trazia isso como uma habilidade de si mesmo, ou o terapeuta, de alguma maneira, sabia provocar ao colocar para o cliente uma reflexão do tipo: quando eu ouço você dizer isso, como você sente isso? Isso é um tipo de provocação que leva para a percepção sentida. Então, olha como terapeutas a chave que a gente está tendo aqui na mão, a preciosidade que a gente está tendo aqui na mão para as nossas abordagens e para os nossos manejos terapêuticos. Então, vamos continuar. É interessante que eles se separaram em dois grandes grupos, né, dos processos bem-sucedidos, que eram classificados de acordo com o cliente, com o terapeuta e com algumas outras misturações que eles faziam, e as sessões e os processos não bem-sucedidos. E lá nos grupos bem-sucedidos, essa habilidade já se demonstrava na primeira e na segunda sessão, seja por uma coisa do próprio cliente ou essa capacidade do terapeuta de ajudar essa capacidade de aparecer ali no processo terapêutico. Exatamente. Então, já era na primeira sessão, né, ouvindo aquelas gravações, eles conseguiam identificar e eles notaram que esse era o fator que fazia a diferença para prever o sucesso da terapia. É muito legal no livro, Al Fogo, que ele fala que depois ficou tão clara qual era essa capacidade, essa habilidade, que isso está no livro dele. É o único livro traduzido em português, que é a Focalização, da Teoria de Sucesso e Sabedoria Cultural, que ele fala que, com o tempo, se ele ensinasse para os estagiários ou os apoiadores da pesquisa inicial qual era a habilidade, muito rapidamente a pessoa começava a perceber qual era essa habilidade que aparecia. Tão gritante que ficou com o tempo, depois que eles descobriram qual era a habilidade. Muito legal. Aí ficou, nossa, agora eu vejo, né? E aí é uma coisa tão interessante, porque algumas pessoas têm espontaneamente e outras pessoas, eu particularmente, eu não diria que elas não têm. Eu diria que elas não estão acordadas para isso. Ela, eventualmente, usa a capacidade aqui e ali, mas de uma forma muito esporádica, muito sem consciência. Eu imagino o tesouro que é. Não imagino o tesouro que é. Então, que habilidade é essa? Então, e aí, como o Gendlin é um filósofo, né? E tem certas experiências que, se você dá um nome conhecido, a mente vai, isso eu já conheço. Então, ele sentiu que precisava de um nome diferente. E ele deu o nome dessa capacidade de focalização, né, para diferenciar de outras coisas. Né? Aí, algumas pessoas confundem. Tem a ver com foco? Tem a ver com colocar a atenção? Na verdade, tem a ver com colocar a atenção, mas não tem a ver no sentido de foco como sinônimo de concentração. É diferente. Né? Então, focalização é uma capacidade específica. Né? E é a capacidade da gente pausar e abrir espaço para algo se formar e nos informar. Né? Então, é bem interessante, porque a focalização, ela é um método de consciência corporal. E um outro nome que ele deu importante, que é uma das coisas que a gente quer falar, que é a felt sense, que é essa capacidade de focalizar, de pausar a atenção para sentir como o meu corpo está experimentando, me informa em relação ao tema que aparecia nos processos psicoterapêuticos. Essa sensação que a gente coloca a atenção, ele também deu um nome específico. Ele deu um nome específico. Então, o processo é pausar e dar uma atenção aberta, gentil, para algo lá dentro. Só que não é algo que já estava lá dentro. É algo que se forma fresquinho, em tempo real, na medida que você dá essa atenção espaçosa e gentil e respeitosa. E ele deu o nome a isso de felt sense. Hoje em dia, né, nos meios de focalização e com a nossa mestra, a Anne, a gente tem também usado felt sensing, no sentido de verbo. Então,
perceber de forma sentida, ou ter um senso, processo de ter um senso sentido. E aqui outra habilidade importante da Tereza, fora a jornada de formação e jornada também, a Tereza é tradutora, né? Domina o inglês nessa área. E ela que traduziu algumas coisas quando vieram para o Brasil e fez a tradução da Ana quando veio para o Brasil. Aí ela foi uma aluna do Eugene Cheng, mais de 40 anos. O Eugene faleceu no ano de 2017, né? 2017, vai fazer 3 anos. E ela criou um desdobramento da focalização do nosso momento interior, que é a direção dos treinos. E a Terê trouxe, é difícil encontrar. A gente vai falar da focalização do relacionamento interior segunda, um novo mergulho. Então, é muito importante anotar isso aqui. Falar português, que traduza perfeitamente para vocês. E o Eugene também nem aconselhava fazer traduções. Mas para a gente criar um entendimento, o termo que melhor se aproxima, né, a percepção sentida, o senso sentido, que é como eu sinto, como eu percebo no meu corpo aquilo que eu estou causando a minha atenção. Então, se meu tema, no meu trabalho terapêutico, no meu terapeuta, né, eu sou ansiosa, tenho ansiedade, como é que é a sensação percebida no corpo, isso, percepção sentida, felt sense, em relação a esse tema? E foi essa habilidade descoberta na pesquisa. As pessoas que, de maneira natural, tentavam encontrar as palavras que melhor descrevessem essa experiência corporal da questão que eles estavam fazendo, eram as pessoas que estariam no grupo dos processos bem-sucedidos. Então, essa era a grande habilidade, né? Essa é a grande habilidade, que foi chamada de focalizar ou focalização, que é o pausar e dar atenção. E encontrar esse processo que é o felt sensing, ou felt sense. Então, aí, para o pessoal de língua portuguesa, que não é língua portuguesa brasileira, né, ou perceber de forma sentida, ou percepção sentida, não é perceber no sentido de compreender. Em português de Portugal, eles percebo o que você está falando, no sentido de compreender. Mas é o perceber no sentido de você estar atento às informações que vêm dos seus 5 sentidos. Então, pode ser uma imagem, uma sensação física, quente, calor, frio, um apertar, soltar, na musculatura, uma emoção, pode ser algo que você ouve internamente, pode ser uma combinação de tudo isso. Agora, o importante é que você entra em contato com algo no corpo com que você pode checar. Então, a forma como eu gosto de explicar essa coisa toda do felt sense é com experiências cotidianas. Então, por exemplo, digamos que você tem um e-mail muito importante que você quer escrever para alguém, que você tem que se firmar em alguns pontos que você quer esclarecer, e ao mesmo tempo você está ali querendo cuidar do relacionamento. Você não quer ofender a outra pessoa, por exemplo, mas você quer ser clara e se pontuar, certo? E você está ali sentado na frente do computador, né? E se você não tem a habilidade de pausar e checar o seu felt sense, você vai lá, vai, agora seja o que Deus quiser. Escreve tudo, vai, vamos torcer para o resultado ser bom, né? Agora, se você tem a capacidade de checar, né, aquela espontânea que a gente mencionou, o que acontece? Você está lá, escreve uma frase e vem um não é bem isso que eu quero falar. Tem algo da ideia aí, mas não é isso. Aí você pausa um pouquinho, aí escreve um pouco diferente. Aí, melhorou, mas não é. E você não consegue pontuar o que está naquilo. Mas não se tem uma encaixou. sensação te informando que Não. Para algumas pessoas tem uma sensação, para outras pessoas tem algo que está em algum lugar, mas que o seu corpo responde. Aquele senso que não é exatamente
não fechei esse e-mail, não está pronto para mandar, está pairando em algum lugar, aqui ou aqui. Né? Difere o processo de pessoa para pessoa e de momento para momento. E aí você continua, você troca uma palavra ou outra, deixa aqui descansando, volta, vai dar meia hora, aí de repente você vai escrever. Era isso que eu queria dizer. Né? Encaixa. Antes, você só sabia que não era exatamente aquilo, mas quando encaixa, quando as palavras, né, aquilo que você estava querendo expressar, realmente entra em ressonância com o felt sense, o corpo traz uma resposta. Por isso que é um processo de consciência corporal. E quando vem, é isso. Para algumas pessoas vem um grande suspiro, até que enfim, para outras, agora sim, agora eu posso mandar. Tem é no corpo, né? É uma sensação, é difícil dar nomes, mas é isso. Né? Não é uma análise. Sentido. É um senso. É o felt tem senso sentido que aquilo encaixou. Assim, né? Exatamente como numa situação mais cotidiana, talvez você se identifique mais. Você está conversando com alguém. E aí você quer falar alguma coisa e você sabe que tem uma palavra que descreve aqui. E o raio da palavra vai para o universo paralelo. Não tem como você lembrar daquela palavra. Aí você faz, daqui a pouquinho, E às vezes até uma coisa cotidiana, é tal coisa. Os amigos, a pessoa ali está querendo te assustar. Não é isso. Daqui a pouco volta. O que você sabe que não é aquela palavra, mesmo que seja sinônimo, mesmo que seja próximo o suficiente, tem algo que você checa internamente. Assim. E aí, daqui a pouco vem a palavra, é tal coisa. E aí dá aquela sensação, é isso. Pode ser um senso vago, um senso bem sentido, só que você sente. Né? Isso é o tal do felt sense, é o tal do checar. Né? E o que é interessante, não é uma coisa que já está pronta lá dentro só para vir à tona. Então, eu estudei muito hipnose, atuei muito na área de hipnose. Hoje em dia, as minhas sessões elas estão muito mais focadas a facilitar o processo de focalização. Né? Porque o que acontece? Quando você pausa, você está pausando aqui e agora. Né? Mesmo que você fale assim, nossa, eu sou ansiosa, eu sempre fui ansiosa. No processo, você vai checar, ok, tem algo em mim que tem se sentido ansiosa. Eu vou pausar para conhecer isso melhor do próprio ponto de vista. Você vai fazer aquilo no aqui e agora. Aí vai dar a oportunidade para o felt sense daquilo se formar fresquinho. É como acessar um banco de dados, digamos assim, não conhecido, porque tem o que eu sei sobre a minha ansiedade, pegando esse exemplo, né? O que eu sei, o que eu falo, o que eu imagino, as minhas hipóteses, por que eu seja assim, de onde a minha ansiedade vem, a minha vida estressante, esse é o sabido, é o aprendido, é o que eu já sei. Sim. Porém, tem um senso em mim que diz que não é para ser assim, né? Porque eu tenho tentado deixar de ser assim. Então, se eu tenho tentado deixar de ser assim, significa que há toda uma corrente de vida em mim dizendo que talvez exista um outro jeito de ser. E esse lugar é um lugar tão apegado. Eu tenho um senso que existe um outro jeito de ser, mas eu não consigo acessar. E aí eu procuro ajuda, seja terapeuta, enfim, caminho que a pessoa escolhe. Por isso que a gente está dentro do universo da psicoterapia, falando da pesquisa, Exatamente. E é nesse lugar de não sabido, do que pode ser informado nesse encontro, nesse focalizar, é a focalização habita. Exatamente. E o Eudine navegou nessas águas, né? Tanto de ter descoberto, ter dado nome para essa habilidade, acho que isso é muito legal. Eu não inventei, eu peguei e pus as placas, o que é.
essa percepção sentida, ideonômica de presente, e esse processo de causar ideonômica de focalização, focalizar. E aí, quando eu incluo isso no meu processo, da mesma maneira que as pessoas que eram bem-sucedidas nos seus processos de maneira instintiva, das sessões que eles observaram, podem ser bem-sucedidas nos seus processos. Ele quis trazer isso para o mundo. Exatamente. É possível. É possível. Para Então, todos. e aí a questão, né, de você fazer esse processo causar e deixar esse felt sense se formar e dar atenção a ele, é que felt sense, ele contém a totalidade de toda aquela questão. Então, o felt sense, ele contém o que levou você a ficar assim, o que você deseja de diferente, né? Contém memórias, contém os desejos, contém o que é sabido e o que não é sabido. E contém o que nunca teve a oportunidade de se formar fresquinho. Né? O que ainda está lá esperando ser ouvido, receber atenção gentil, e o que está ali esperando como próximo passo. E aí, o que é assim, que eu acho encantador, eu fico arrepiada, encantador do trabalho do Jim Gentling é que ele realmente propõe um enquadramento filosófico diferente. Né? Então, esse tal de ciência, ele vem um enquadramento filosófico de que o corpo sabe qual é o próximo passo. Né? E o corpo tem um movimento natural em direção à vida, quer seguir adiante, a vida quer viver adiante. Aí está. Como eu prometi, eu vou deixar o link da aula completa para vocês, dessa entrevista completa. Esse é o enquadramento que eu queria trazer. Aqui acho que está bastante claro, tanto nos exemplos quanto na definição, por que o felt sense é tão importante dentro do focalizar e por que o focalizar ele é tão poderoso na transformação, porque nos leva para o sentir, para sentir o corpo, para sentir onde habitam as respostas, para poder ouvir o que já existe em nós e encontrar esse próximo passo dessa sabedoria corporal que já existe em nós em direção a mais vida, né? Tudo que está vivo pressupõe um próximo passo, como dizia o Jim Gentling. E através desse processo a gente pode encontrar. Então eu vou aqui agora só responder essas perguntas. O Carlos está perguntando, Cecília, seria quando a resistência do paciente é grande e não ocorre o processo de transferência? Trocar de terapeutas não seria uma solução? Isso foi pesquisado? Carlos, não teve essa... Foi pesquisado as sessões de terapia, separado em grupos, né? Foi identificado e ouvido as sessões para identificar o que estava presente nos processos bem-sucedidos e não bem-sucedidos, né? Então, assim, os processos já tinham acontecido. Então, eles puderam olhar os processos que aconteceram, saber qual que era bem-sucedido e não bem-sucedido no primeiro momento, e assim poder ouvir o que acontecia e o que era a diferença que fazia a diferença, né? Então, não se olhou para o processo de resistência. Até o jeito que a gente olha para a resistência no caso de focalização é diferente, né? Em vez de pressupor que o paciente está resistindo, a gente procura entrar em contato com aquilo nele que resiste, qual é a sensação daquilo, oferecer a oportunidade do felt sense se formar e trazer as respostas do não sabido, né? Do limiar do desconhecido, para além do que se sabe, né? Acessando essa fonte de respostas. Então, é um enquadramento um pouquinho diferente. CMV, a mesma coisa que intuição? Não é a mesma coisa que intuição, né? Como no exemplo que a gente estava vendo na entrevista, quando você pausa a atenção, por exemplo, para checar qual é a palavra que melhor encaixa no e-mail que você vai mandar, então você vai mandar um e-mail, sei lá, para o seu chefe, para um funcionário ou para uma pessoa, e você quer ser muito claro na sua comunicação, e você vai tomando um tempo para encontrar as palavras que melhor encaixam naquilo que você acredita
que é a mensagem que precisa chegar. Isso não é uma intuição, isso é uma sensação no seu corpo, onde você vai encontrando as palavras que melhor encaixam nisso aqui que quer chegar como mensagem. A mesma coisa quando você pausa a atenção, por exemplo, numa questão sua, como o desconforto. Você brigou com a sua esposa antes de sair de casa. E aí você está o dia inteiro com aquela sensação ruim daquela briga. Se você pausa a atenção nessa sensação ruim e permite aquela sensação te informar o que exatamente está acontecendo, quando você encontra o que melhor descreve o que está acontecendo lá dentro, aquela sensação se transforma, muda e te libera para um próximo passo, que talvez seja conversar com a esposa, talvez seja pedir desculpa, talvez seja deixar claro para ela o que na fala dela te machucou. Então, aquele jogo, aquela sensação de desconforto, ela é uma informação em si mesma, e quando você pausa a atenção, ela se abre para mais, para coisas que você ainda não sabe. Então, isso não é um processo intuitivo, né, do que vai acontecer. É um processo de captar o significado daquilo que está sendo vivido, ao invés de pensar sobre o que está sendo vivido. É uma outra estrada. Por isso que o Eugene criou os passos para facilitar o acesso a essa estrada. Para facilitar o acesso a essa estrada, né? Então, é por isso que ela é tão poderosa, né? A gente está chegando no fim da nossa aula hoje, já são quase 17 horas, então se tiverem perguntinhas, vão colocando aí, imagina, vão colocando aí, que eu quero fazer uma última leitura antes de abrir, antes de fechar a live de hoje, e lembrar vocês que na segunda-feira a gente vai conversar sobre a Anne Weiser Cornell, que vocês ouviram a Terê falando, e como eu falei no início, né, tanto eu quanto a Terê fomos as primeiras brasileiras a se formar profissionalmente, se certificar profissionalmente, diretamente com a Anne Weiser Cornell, como professoras de focalização do relacionamento interior. A Anne Weiser Cornell, ela foi aluna e assistente do Eugene Jamblin por mais de 40 anos, e ela desenvolveu um desdobramento da focalização, que ela nomeou como focalização do relacionamento interior, onde ela criou uma linguagem para facilitar o acesso a essa sabedoria corporal, esse diálogo com o corpo, essa escuta do que habita em nós. Né? Para algumas pessoas, como a gente viu, essa habilidade de entrar em contato com o que existe no corpo é mais fácil. Para outras, o caminho está mais emperrado. Então, a Anne, na sua história, ela teve mais dificuldade. Então, ela desenvolveu um processo para facilitar esse acesso. E a gente vai falar dessa história. Como entrar em contato com isso através da linguagem do relacionamento interior. Isso na segunda, às 16 horas. Deixa eu ver aqui a pergunta. Marilza, é sentir no corpo o que estou falando, como percebo essa emoção no corpo. Sim, Marilza, é sentir no corpo. Como eu percebo isso em mim? Como é que isso em mim se sente? Então, por exemplo, o exemplo que a gente deu lá na entrevista, eu me percebo ansiosa. Então, eu coloco a atenção naquilo em mim que sente a ansiedade. Como é que aquilo em mim é sentido em mim? O que está trazendo a ansiedade para aquilo em mim? Então, eu fico curiosa para perguntar, para ouvir, a partir daquilo em mim, o que realmente está acontecendo, no núcleo daquilo, ao invés de eu pressupor o que gera ansiedade. Seria o mesmo de dizer assim, tem alguém aí com você e essa pessoa está ansiosa. Aí você fala, você está ansiosa porque você trabalha demais, você está ansiosa porque você não descansa, você está ansiosa porque você está com medo de perder seu emprego. Você vai metralhando a pessoa. Talvez seja interessante ficar curiosa em deixar a pessoa contar o que está acontecendo. Então, a pessoa que vai te contar está dentro de você, entre aspas, né? Isso é uma metáfora. O Eugene fala isso, né? Em muitos textos dele, principalmente se encontra no site do Fox Institute, ele fala o nosso cliente interno, né? Então, acessar o nosso cliente interno, ouvir o que mora dentro da gente, deixar ele nos informar, ao invés de tentar adivinhar o que está acontecendo com ele. E isso habita no nosso corpo, né? Não habita só na nossa mente. Essa divisão mente-corpo, ela é um grande equívoco histórico da nossa vida. Isso tudo é uma integralidade, mente-corpo é uma coisa só. Então, aquilo que existe um correlato psicológico, aquilo que a mim que se apresenta como fenômeno psicológico,
tem o seu correlato fisiológico, biológico, né? Eu não dá para separar uma coisa da outra. E a minha mente está colocando significados de como eu me sinto, mas o sentir é no corpo. Se eu estou sentindo ansiedade, eu tenho uma sensação de ansiedade. Se eu estou deprimido, existe um processo físico de depressão que afeta o meu tônus, que afeta o meu caminhar, que afeta o meu respirar, que afeta o meu falar. Então, quando eu levo a atenção para a fonte de onde a coisa está acontecendo, eu tenho muito mais informações do que apenas pensando sobre a coisa. Então, é realmente um diálogo mente-corpo. Agora, deixa eu ver a pergunta do Carlos. Em alguns casos, a empatia entre paciente e terapeuta não ocorre pelos dois lados, certo? A troca se faz necessária e os resultados podem ser bem-sucedidos. Como a focalização vê isso? Carlos, pode acontecer troca de profissional, né, independente, né, de resistência, sim, acho que isso pode acontecer, de não haver empatia de um dos dois lados, que é um elemento fundamental no processo terapêutico, né? Existe uma frase do Dr. Stephen Porges, que é o criador da teoria polivagal, que ele diz: segurança é o tratamento. Então, se eu sou cliente e eu não me sinto seguro, ou seja, eu não me sinto confortável com o meu terapeuta, tem algo que não bate, a troca é uma possibilidade, com certeza, porque o senso de segurança precisa existir no processo, né? Eu preciso sentir que eu estou seguro com aquele profissional para que o meu sistema possa se abrir. A gente só desarma, a gente só abre as defesas, no caso, as resistências, se eu me sinto seguro. O meu corpo precisa ter o senso de segurança, a minha fisiologia, o meu sistema nervoso, ou seja, não é só o meu racional, mas aquilo que é autonômico em mim, que é que dispara, né, as respostas de defesa, precisa captar no ambiente o senso de segurança. Então, é isso que pode determinar o resultado, com certeza. Talvez com outro profissional esse senso de segurança seja estabelecido. Ou, se a pessoa está trocando muito, talvez ela vá precisar encontrar um terapeuta que ajude ela a fazer contato com isso nela, que não está conseguindo encontrar senso de segurança, que não está conseguindo encontrar vínculo terapêutico. Então, aí um terapeuta bom de percepção de vínculo e que pode utilizar a focalização como um meio para isso, né? É um instrumento terapêutico, pode ajudar essa pessoa a fazer contato com isso nela que não sente a segurança, que é uma outra hipótese também, né? Então, as duas hipóteses são possíveis. Se não ficar claro, escreve de novo que eu volto. Marilza, depois que eu identifico, o que faço? Aceito? Eu percebi dor no peito. Perfeito. Percebe que você já nota uma conversa do corpo, né? Através quando você leva a atenção, essa sensação de dor já é uma informação, já é uma fala do corpo. A sua própria fala, né? A linguagem, o idioma que o corpo fala, através das sensações, emoções, símbolos, que fala com a gente, através das imagens, né? Imagens que vêm do lugar onde a sensação existe. Então, quando você diz aceito, aceito no sentido de ficar curiosa, não de concordar que pode ter a dor, que tudo bem ter a dor, não é um aceito, tudo bem, fica aí doendo. Assim, uau, eu estou percebendo a qualidade dessa dor. Tem algo aqui sobre essa dor, eu vou ficar aqui quietinha, deixando você me contar. O que está acontecendo aí? Eu estou aqui com você agora. E isso em você sentir esse toque gentil, essa qualidade de escuta gentil, curiosa, começa a se abrir, começa a se revelar, começa a trazer as suas próprias palavras. Então, o primeiro movimento você já fez, Marilza, que é perceber o local aonde habita. E desse local, através desse contato gentil, igual quando a gente conhece alguém que a gente quer estabelecer um contato, como é que a gente se organiza para fazer contato, né? Como é que a gente se aproxima, quais são os sinais que a gente capta? Tudo isso vai nos informando como a gente pode ter um relacionamento com aquilo. E a partir desse relacionamento, mais é sabido. Então, é muito, muito impressionante os níveis de mudança que acontece quando a gente vai desenvolvendo um relacionamento com aquilo em nós, né? Deixa eu ver se teve mais. Legal, Carlos. Que bom que acho que encaixou. Maria Giselda, excelente aula, entrevista. Essa linguagem do corpo é incrível. Aprender essa habilidade traz muitas mudanças. A Giselda é aluna da formação, acabou agora o módulo 1 e 2,
já está no módulo, indo para o módulo 3 e 4, e aí, ó, testemunhando como é poder incluir a focalização na vida. Para eu não esquecer, eu já vou deixar o link da aula completa, como eu prometi, a entrevista completa que eu fiz com a Tere aqui no chat para vocês, para depois que terminar aqui, se vocês quiserem assistir. Reforçando, na segunda-feira a gente tem um novo encontro às 16 horas e já estão abertas inscrições para o workshop A Resposta Está no Corpo. É um workshop gratuito e online, então se vocês quiserem aprofundar a conversa sobre a focalização, onde a gente vai ter uma semana inteira de aulas, de encontros, onde a gente vai navegar, conhecer manejos, né? E aí a estrada, para aqueles que quiserem aprender a focalização, se inscreve agora, o Rodrigo vai deixar aí o link, e aí também participa do workshop a partir do dia 24 de agosto, ou seja, a gente vai se ver semana que vem, a partir do dia 24 tem workshop, e a gente vai continuar nessa conversa para trazer clareza aí em relação à resposta que habita em nós, no nosso corpo. Então, para ir finalizando, esse é um dos textos mais emocionantes que eu já li, que me toca muito, que o meu corpo disse quando eu li: uau, você achou um tesouro, e eu amo compartilhar esse tesouro, eu espero cada vez mais que mais pessoas tenham acesso a ele, porque ele muda a vida, em muitos sentidos, em direção a mais vida, né? A vida que quer seguir adiante, que é a introdução feita pelo professor João Carlos Messias, do livro Focalização, foi ele que traduziu o livro, ele é professor de focalização, e a introdução que ele fez é assim: impressionante. Essa palavra funciona como um gancho para o meu Felt Sense a respeito de tudo isso acerca da focalização, e encontra uma grande ressonância em mim no momento em que me preparo para redigir essa breve introdução. O que o leitor irá encontrar nas páginas seguintes é verdadeiramente impressionante, tanto pela profundidade quanto pela simplicidade como o tema é tratado. No mundo de hoje, alguns refrões têm ecoado nos mais diferentes contextos, enaltecendo a intuição, a sensibilidade, a qualidade de vida, a inteligência emocional, transcendência, entre outros. Fala-se muito sobre o potencial humano que existe em cada um e sobre a importância do autoconhecimento. Entretanto, muitas vezes as pessoas ficam perplexas sem saber como alcançar tudo isso. O ato interno da focalização pode, sem dúvida, trazer grandes contribuições nesse sentido. A focalização é o primeiro desdobramento metodológico da filosofia do implícito, uma abordagem acerca da subjetividade humana que foi desenvolvida pelo Dr. Eugene Gendlin desde a década de 50. Suas pesquisas buscaram compreender o modo como as pessoas fluíam psicologicamente e como acontecia o processo de mudança de personalidade. Nesse período, Gendlin esteve ao lado de Carl Rogers, o fundador da abordagem centrada na pessoa, em uma fecunda relação de mútua influência. Partilharam importantes descobertas no campo da psicoterapia, no trabalho com pacientes psiquiátricos e no surgimento do movimento dos grupos de encontro. No final de 60, Eugene Gendlin segue um caminho independente, criando uma nova abordagem conhecida como filosofia do implícito, e faz a fundação do Instituto de Foxing, que representa um marco na consolidação da sua obra. Um dos principais objetivos dessa introdução é permitir você ter uma perspectiva da amplitude do que há por trás do método descrito aqui. Uma visita ao site, do Instituto pode lhe dar uma proporção disso, além de disponibilizar uma ampla quantidade de artigos online. A obra de Dr. Eugene Gendlin é vasta, é densa, é dona de grande refinamento conceitual, filosófico e científico. Isso me faz convidar você, que por alguma razão teve interesse pela focalização, a degustar isso e além. Há muito a ser descoberto ou redescoberto a partir da focalização. Ao falar sobre a focalização, é fácil saber quando os meus alunos realmente entendem. Seus rostos se iluminam, seus olhos brilham e vários já me disseram: ah, então é disso que você está falando. Eu sabia, mas eu não sabia que tinha nome. Agora tem, graças a Eugene Gendlin. Aquilo que há de mais natural em cada um de nós não só tem nome, como tem também um método. Talvez você não tenha essa reação de imediato. Eu mesmo levei algum tempo para entender a focalização, mas quando isso acontece, não há dúvida, nosso corpo como um todo responde. Trata-se de uma questão de tempo.
Por essa razão, eu também quis mostrar que você não está só. O objetivo aqui é ensinar você a entrar em contato com esse processo básico que flui em cada um de nós, a experienciação. Como organismos vivos que somos, estamos em uma interação com o mundo muito maior do que aquela nossa consciência é capaz de registrar. Essa interação é primordial. Se uma parte de nós é consciente e racional, outra é subjetiva e preconceitual. Infelizmente, não é comum aprendermos a dar atenção a essa segunda parte, e é justamente nela que reside o nosso potencial. Não seria preciso perguntar para uma planta ou para um animal, se isso fosse possível, qual é a melhor maneira de viver. Os seus organismos estão em interação constante com o mundo e eles vivem a partir disso. Os nossos também estão, mas nós acabamos ignorando. Quantas vezes não atropelamos sensações que têm coisas importantes a nos dizer por insistirmos em agir objetivamente? A focalização não desvaloriza a razão, a objetividade e a capacidade analítica do ser humano. Ao contrário, propõe uma maneira de articulá-las com a nossa parte mais subjetiva, aquela que é anterior à lógica, anterior ao que a lógica sabe, como todo organismo vivo, o que é melhor para si. Da relação entre essas partes, novas perspectivas se abrem. Revisar a tradução de Focusing é ao mesmo tempo uma satisfação e um desafio. As palavras são como placas de trânsito a nos indicar onde queremos chegar. Se mal colocadas, podem desviar o nosso caminho. Houve um cuidado muito grande ao adaptar os termos para a nossa língua e cultura. O original em inglês é repleto de expressões flexionadas no gerúndio que ficariam muito estranhas na estrutura do nosso idioma se traduzidas literalmente. De qualquer maneira, fica registrada aqui a ênfase no processo, naquilo que está acontecendo e como estamos experienciando, no processo através do qual estamos focalizando. Nada é estagnado e nem mecânico. Tudo está em processo pulsante de vida. Sim, as respostas mais essenciais para as nossas vidas estão em nós mesmos, mas faltavam as placas. Eugene Jengling dedicou a vida e a sua carreira não a nos dizer para onde devemos ir, mas como aprender a ler as placas, de um modo profundamente significativo e ao mesmo tempo simples. Impressionante. Isso é focalização. Espero que ela toque vocês como ela vem me tocando. Deixa eu ver aqui no chat, dizendo obrigada, Cecília, por passar conhecimento com tanta clareza, habilidade, delegada. Obrigada, querida. Fernanda, estou me encontrando com essa abordagem, sim. E Carlos, Cecília, como a focalização trabalha com pacientes com quadros psicóticos graves? Então, psicóticos, Carlos, tem a questão do não ter a disponibilidade do eu observador, né? Então, depende do nível que a pessoa está, qual é o tipo de medicação, a habilidade dela de poder perceber. Então, a focalização, ela não vai ser utilizada para pessoas que não têm essa capacidade de se auto-observar disponível, né? Então, eu não sei se tem algum estudo específico sobre psicose com a focalização. Talvez lá no site, né, das pesquisas, que eu passei na segunda-feira, você pode encontrar alguma coisa. O que eu posso te adiantar é, se não existe a disponibilidade do eu observador, não tem como você fazer, né, a ponte, eu percebo o que eu estou sentindo, né? Então, tem essas variáveis para avaliar, ok? Certo, minha gente? Então, encontro vocês segunda-feira. Obrigada, Sônia, obrigada. Outro patamar, é muito legal, são águas lindas de navegação, a focalização. Temos um encontro na segunda-feira, assistam a aula da Emi e da Tere aí, no link que eu deixei, a entrevista completa, se vocês tiverem curiosidade. Como levar as pessoas, tem que aprender a focalizar, Salvo. Como levar as pessoas a entrar nesse processo de sentido. Eu quero responder a pergunta do Saulo para fechar, dizendo assim, o primeiro passo para você poder conduzir alguém é você conduzir você mesmo, né? Então, o primeiro passo da formação em focalização é a gente se tornar focalizador, a gente aprender a focalizar, a gente aprender a conhecer a nossa percepção sentida, a gente aprender a conhecer a gente nesses níveis que a gente não está acostumado. Quando a gente encontra isso na gente,
a gente, então, aprende a conduzir outras pessoas. Então, toda a formação e focalização, ela é pautada em nós mesmos. Em primeiro, aprender a navegar internamente, para então se tornar um bom condutor de navegações. E isso é muito legal, porque, como eu disse, né, a ferramenta do terapeuta é ele mesmo. Quanto mais essa ferramenta está afiada, melhor o trabalho que ele vai fazer. E a focalização, com certeza, de todos os instrumentos que eu conheço, essa é a minha visão, é a ferramenta que mais afia o machado da potência de cada terapeuta. Então, encontrar essa fonte em você é o caminho para conduzir outras pessoas. Wanda, obrigada por ter ficado até o final. A primeira a chegar, a última a sair. Eu encontro você também na segunda, todos vocês. Curtam, compartilhem, comentem. Fico muito grata se vocês puderem compartilhar. E espero encontrar vocês também no workshop. Aproveita para se inscrever, que vai ser uma semana incrível. Obrigada, gente. Até a segunda.